Aqui não tem jeito de mexer em nada. Professor, seu microfone está desligado. Pronto, agora legal. Melhorou? Então vamos começar novamente aqui. Oi. Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Ótimo, então. Tudo bem. Então, é o que nós chamamos, nós vamos falar hoje sobre dor miofacial, tá? O que é essa dor miofacial, gente? É aquela dor que é gerada por um aumento da rigidez da musculatura e a pessoa sente dores no local e às vezes ela sente dores também que irradiam para a região das pernas, né, ou dos braços. Nem sempre a dor está localizada num ponto onde realmente está o músculo machucado. Então aqui nós temos esse exemplo de um trigger point, isso aqui a gente chama de trigger point, um ponto gatilho, na musculatura do glúteo mínimo. E essa musculatura vai então gerar esse padrão de referimento para a perna, tá? Então isso é o que a gente chama de dor miofacial. Esses pontos são os trigger points. E esse local aqui onde a pessoa está tendo essa percepção de dor, nós chamamos de dor referida. A gente vai comentar sobre isso, tá? Então o tema hoje é dor miofacial. Essa dor miofacial, ela é um conceito em que o indivíduo tem um ponto irritável em um músculo esquelético, que é associado com um nódulo sensível em região de tensão facial e muscular. Então você detecta, você palpando a musculatura da pessoa, você vê que a musculatura da pessoa está mais dura, está mais enrijecida. E no meio desse músculo, em algum ponto desse músculo, você apresenta uma percepção de uma banda de tensão. Você percebe uma região mais rígida, uma região mais dura. E essa região mais dura, mais rígida, no meio dela tem um ponto, que é o chamado, então, ponto gatilho, porque ele libera, ele dispara a dor. Então, você sente aquela dor gerando aí um processo de radiação, tá? Ou uma dor local apenas. Então, isso seria o que a gente chamaria de dor miofacial. O ponto ele é doloroso à palpação. Ele pode dar também sinais característicos de dor referida, que é aquilo que eu falei com vocês. O que é a dor referida? É a dor que está em um local, mas ela manifesta em um local diferente daquele ponto original. Então, você tem lá um músculo, você palpa ele, ele está mais rígido, existe uma sensibilidade maior naquele local, existe um músculo ali, um ponto muito sensível, e você, apertando aquele ponto, ele vai estar dolorido, dando sinais de dor referida. O que é dor referida? Dor referida é a dor que está no local, originariamente, mas ela manifesta no lugar diferente. Então, você pode ter, por exemplo, como aquele do glúteo mínimo que eu mostrei para vocês anteriormente. A pessoa tem uma dor no glúteo, mas quando você aperta, ela sente uma dor na perna, simulando muitas vezes até uma dor ciática. Então, isso é o que nós chamamos de dor miofacial, tá? Essa dor. Existe também na musculatura uma rigidez. A musculatura encontra-se dura, encontra-se rígida. Existem também disfunções motoras, no caso, pode ser o músculo fica com uma piloereção, né? Você passa, os pelos ficam mais eriçados, e fenômenos relacionados ao sistema nervoso autônomo também podem estar junto com essa dor miofascial, como, por exemplo, a sudorese, a pessoa pode ter sudorese nas extremidades, ou pode acontecer também relacionado por exemplo, secreção de glândulas, a pessoa pode perceber que está assim, tendo uma sensação de sinusite, sabe? E com o aumento da secreção das glândulas na região nasal. Então, isso tudo é decorrência de uma irritação, de um distúrbio, né, do sistema vegetativo, neurovegetativo, do sistema simpático, parasimpático, que tem relação também com essas alterações da dor miofacial, tá? Então, basicamente, seria essa aí o nosso conceito de dor miofacial. Isso pode existir em qualquer músculo. Aqui a gente vê, por exemplo, o temporal. O temporal, aquele músculo da cabeça, você tem um ponto mais sensível aqui, né? E a pessoa, então, tem dores de cabeça, dores na região da mandíbula, podem vir dessa aparecimento desse ponto gatilho, desse nódulo aí de dor miofacial, tá? Também nós chamamos esse ponto, né, de trigger point, que trigger é gatilho, trigger point, ponto gatilho, traduzido para o português, ou trigger point em inglês, tá? Então, esse é um problema muito comum que a gente vê.
A dor referida, né, gente? O que seria essa dor referida? É a dor que está no local, mas ela manifesta no local diferente. Aqui a gente pode ver um trigger point no músculo infraespinhoso. Então, temos um trigger point no infraespinhoso e, na realidade, quando você aperta, a pessoa pode ter dor no trigger ou mesmo irradiar para o pescoço, referir para o pescoço, ou referir para a região do ombro, referir até nas mãos ou na região posterior aqui da escápula, na região interescapular. Então, isso é um trigger de um músculo, no caso, o infraespinhoso. Como eu falei com vocês, a dor pode ser no local ou ela pode vir em outro local completamente diferente daquele local aonde está doendo. Muitas vezes a pessoa que tem esse referimento, que tem esse trigger point no infraespinhoso, ela nem relata dor na região escapular, ela mais relata sensação de formigamento nas mãos, dor no ombro, e ela nem sabe que tem aquele ponto lá no infraespinhoso. E aí, muitas vezes, quando você, então, aperta aquele trigger point, quando você comprime aquele trigger, ela vai sentir exatamente aquele referimento na região das mãos ou na região dos ombros. Isso pode surgir depois de uma atividade física muito intensa, de um exercício forte de remada, de um exercício forte de pulley, que pode ser o fator gerador do agravamento aí dessa sensibilidade na região e com a ativação do trigger, que poderia estar ali latente, estar ali tranquilo, com o exercício, um esforço físico maior, aquele trigger latente, ele se torna um trigger ativo. Daí ele vai, muitas vezes, gerar essas percepções de dores irradiadas ou referidas. A gente usa mais o termo referida, porque irradiada tem mais a ver com a compressão de nervos. Então, muitas vezes, pode acontecer também da pessoa ter irradiação para o braço, mas aí é irradiação mesmo. Por quê? Aí você tem um comprometimento de uma raiz nervosa do pescoço. Algum nervo cervical que é comprimido, C5, que vai irradiar para a mão, né? Então, no caso, aí é dor irradiada. Aqui nesse exemplo que eu dei para vocês, do infraespinhoso, não existe aqui nada que seja compressão radicular, não existe compressão de nervos. Existe, sim, um processo de dor referida, que vocês vão entender depois o que é essa dor referida, de onde que essa dor referida ela surge, tá certo? Então, quando a gente vai, então, se perguntar de onde que vem esse trigger, né? Qual que é a origem desse trigger? Por que que o trigger aparece? Qual que é a origem do trigger, né? Qual que seria a causa aí para o aparecimento desse trigger? Quando a gente vai olhar o músculo que tem trigger point, que tem ponto gatilho, você observa que no meio desse músculo você tem uma banda de tensão, né? Que é aquilo que a gente falou. Então, existe essa banda de tensão miofascial. No meio dessa banda de tensão miofascial, você tem um ponto que é mais sensível à palpação, né? Que é exatamente o trigger point. Quando a gente amplia esse trigger point, quando a gente faz esse trigger point ampliado, a gente vê que existe aqui uma musculatura normal, que é essa aqui. Isso aqui seria lá no sarcômero, tá? E existem fibras, né, musculares que estão contraturadas. Não existe uma contratura dos sarcômeros. Os sarcômeros, então, encontram-se contraturados, endurecidos. E isso, então, vai dificultar a entrada de sangue, vai dificultar a passagem de sangue aqui para essa musculatura. Consequentemente, você não vai ter um aporte sanguíneo adequado. E não tendo um aporte sanguíneo adequado, você acaba, então, sofrendo aí as consequências dessa isquemia, né? Que é a dor, muitas vezes surgindo aí aquela dor miofascial. Então, muitas vezes a dor miofascial, ela na realidade é uma dor isquêmica, né? É uma dor de compressão dos vasos sanguíneos, de um desequilíbrio energético que existe ali naquela região, que vai então levar ao aparecimento aí desse trigger point e também a sensação de dor. Então, isso seria o que a gente percebe observando no microscópio. A gente então observa que há realmente aí um processo de aparecimento de dor miofascial, muitas vezes decorrente aí dessa contratura dos sarcômeros. Existe uma contratura dos sarcômeros que vai então dificultar o aporte sanguíneo para os músculos, consequentemente gerando uma tensão uma tensão na banda e, consequentemente, estresse também em toda a musculatura. Porque se você imaginar que o centro aqui está endurecido, está contraturado, esse centro tem comunicação facial. Daí você vai ter as fáscias que envolvem aqui os músculos tensionadas. E muitas vezes as inserções dos músculos
vão estar também tensionadas, alterando aí o metabolismo, alterando a estrutura dos tendões, podendo levar a problema até mesmo nos tendões em decorrência desse aumento da carga em cima do centro do nosso músculo, transmitindo essa tensão para a periferia e gerando aí então essa dor miofacial, certo? E também isso justifica aí aquela palpação. Quando a gente palpa a musculatura, ela está endurecida, ela está enrijecida, justamente por causa dessa contratura aí dos sarcômeros, certo? Quando a gente vai, então, observar qual é realmente a origem dessa contratura, de onde que vem essa contratura. Então, a gente observa aí a teoria, né, que existe hoje em dia, seria essa teoria, essa hipótese integrativa. O que essa hipótese integrativa mostra para a gente? Nós temos o excesso na produção e liberação de acetilcolina nas terminações nervosas e nas terminações de comunicação neural, né, nas placas motoras. Esse excesso de liberação de acetilcolina causa despolarização excessiva das fibras do sarcômero, com liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Isso vai causando a contratura dos sarcômeros. A contratura dos sarcômeros, então, ela vai comprimindo os vasos sanguíneos, vai levando a compressão dos vasos sanguíneos. Então, você começa a ter uma demanda aumentada de energia, porque você está contraindo o seu músculo, mas uma diminuição do aporte sanguíneo para aquela musculatura. Então, há um aumento da demanda, mas a energia, né, o suprimento de energia fica diminuído. Então, isso produz uma crise de energia, que começa, então, a produzir liberação de substâncias sensibilizantes para as raízes nociceptivas, para as terminações nervosas de dor, que são chamadas, então, essas terminações nociceptivas. Isso também pode irritar as fibras ali do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, que estão passando ali próximo ao músculo, gerando, então, aqueles sintomas de alteração autonômica, como, por exemplo, piroereção, sudorese, aumento da secreção das glândulas. Tá? Então, isso é, gente, uma hipótese aí para o surgimento dessa dor miofacial. Então, você tem aí essa alteração em relação ao nosso processo, né, de contratura dos sarcômeros. Então, você tem uma contratura dos sarcômeros que vai, então, gerar aí todo esse processo. Então, basicamente, de onde que vem esse processo? Uma alteração na placa motora, né? Uma alteração na liberação excessiva da acetilcolina de maneira desregulada, de maneira excessiva, que vai, então, criando despolarizações, e essas despolarizações vão fazendo com que ocorra uma contratura dos sarcômeros, consequentemente comprimindo os vasos, consequentemente aumentando a demanda de energia para o músculo, mas criando uma dificuldade, né, no suprimento de energia, porque o músculo está contraturado, o sangue não está chegando. Então, isso vai levando à liberação de substâncias sensibilizantes, às terminações nervosas livres, que vão, então, produzir uma dor, né, a estimulação dos nociceptores e, consequentemente, dor. E também estimulação do sistema nervoso. Pessoal, voltou aí a live, né? Tranquilo aí? Então, vamos lá. Caiu. Vamos voltar aqui, então. Então, nós tínhamos parado, pessoal. A live caiu aí. Botei no 4G. Então, nós estávamos falando sobre essa questão da origem aí dos nódulos, né? Que foi, então, definido como essa origem causada pela liberação excessiva de acetilcolina, tá? Então, é o processo aí dessa liberação excessiva de acetilcolina. Então, pessoal, isso vai gerando aquela tensão, aquela carga excessiva miofacial nos músculos. Basicamente, a origem disso é uma liberação, um descontrole na liberação de acetilcolina. A gente sabe que voluntariamente a gente vai produzir a contração do músculo através da ativação, da liberação dessa acetilcolina pela placa motora, né? As vesículas pré-sinápticas. E aí existe um problema ali, uma explicação para a dor miofacial isso. Existe um problema ali nessa liberação sem controle de acetilcolina, que vai então causar aquela rigidez. Isso tem várias causas para isso.
desde causas posturais até causas emocionais. Várias coisas podem afetar a liberação dessa acetilcolina, gerando esses nódulos aí de tensão miofascial. Aí a gente vê aqui, olha, gente, uma explicação para a dor referida, que é aquela dor que está sendo gerada num ponto, mas sentida em outro ponto diferente. Aquele exemplo que a gente viu ali da dor que está na escápula, mas a mão da pessoa está doendo, né? Então, você tem estímulos diretos no trigger, por exemplo, sobrecargas agudas, esse treinamento mais extenuante que eu falei com você, de musculação, por exemplo, uma sobrecarga de trabalho, às vezes uma tensão no trabalho, muito estudo, radiculopatias, inflamações das raízes nervosas, que podem vir por uma hérnia de disco. É muito comum quem tem uma hérnia de disco ter muitas dores miofaciais. Ou um trauma maior, uma cirurgia, um atropelamento, alguma coisa que vai estimular diretamente aqueles trigger points que a gente deve ter ali, que são latentes, que muitas vezes não estão incomodando. Esses trigger points, então, vão entrar na medula. Na medula vão acontecer sinapses com interneurônios e, teoricamente, esse estímulo iria ser interpretado numa via cortical como dor na região da escápula, por exemplo. Por problemas de comunicação na medula, os interneurônios fazem sinapses com a região errada. Em vez de estar doendo a escápula, vai doer a mão da pessoa. A pessoa vai perceber que os neurônios da mão vão ser estimulados e, consequentemente, vão ser interpretados nessa via supraespinhal como uma sensação de dor na mão. Então, é como se fosse um erro na interpretação da dor. Em vez de você interpretar que a dor realmente está na escápula, os neurônios que deveriam ser estimulados para indicar uma dor na escápula estão sendo estimulados com uma dor como se fosse na mão. E aí a pessoa começa a perceber dor numa região diferente daquela dor original. Então, isso é um caminho aí que a gente pode ter da dor miofascial, o trigger point, gerando estímulos diretos através dessas causas, gerando, então, um erro, uma sobrecarga na medula, uma má interpretação da dor e, consequentemente, a observação de uma sensação em um local diferente daquele local original. Então, esse é um caminho. E pode acontecer também o surgimento de trigger points com dores referidas devido a estímulos indiretos, como outros trigger points, com problemas de coração, problemas no fígado, doenças viscerais, tá? Essas coisas podem acabar irritando também a medula e gerando essas alterações que vão acabar gerando dores referidas. Disfunções articulares, lesões nas vértebras, por exemplo. O estresse emocional também pode ser um gatilho para criar essa hipersensibilização da medula, fazendo com que haja aqui liberação de várias substâncias químicas que alteram a percepção de dor, fazendo com que a pessoa sinta uma dor em outro local, diferente daquele local original que ela estava sentindo, tá? Então, isso é comum a gente ver, a pessoa fica estressada, fica com alguma ansiedade, e isso acaba alterando essas estruturas da medula, fazendo com que ela sinta uma sensação de aumento da rigidez e até mesmo, às vezes, dor referida em um local diferente daquele local original ali de sensação dolorosa, tá? Então, isso é o que a gente chamaria dessa explicação para a dor referida. O que é a dor referida? É a dor que está no local, mas se manifesta em um local completamente diferente do original, tá? E aí, gente, nós temos vários fatores que são fatores que podem ser os gatilhos aí para o aparecimento ou para a chamada perpetuação da dor miofascial. Então, existem as coisas que a gente chama de fatores de perpetuação. Por exemplo, coisas que vão gerar aí o aparecimento e vão gerar a continuação desse estímulo miofascial inadequado. Por exemplo, o estresse mecânico, né? Inadequações estruturais e o estresse postural. Por exemplo, dormir com o braço muito ao lado aqui do corpo vai causando um estresse muito grande no infraespinhoso e pode fazer com que a pessoa acorde durante a noite com formigamento nas mãos. Então, a gente orienta a tirar esse estresse mecânico através da elevação do braço, retirando aquele estiramento crônico que era feito em cima do infraespinhoso, tá? Inadequações estruturais também são, por exemplo, uma perna mais curta que a outra, coisas que podem interferir, né, na sobrecarga, criar uma sobrecarga postural para esse indivíduo, certo? São alterações na postura, muita cifose, muita protusão de ombros, que cria estiramentos ou alongamentos ou contração exagerada
de alguns grupos musculares. Então, isso a gente chamaria desse estresse mecânico, né? Professor, Inadequações nutricionais. Pois não? a síndrome do impacto, a bursite, essas coisas, pode causar esses trigger points? Pode. Ele pode... Tem relação? É a dor, né? A dor vai gerar a ativação ali da medula. E isso pode acabar gerando esse aumento de percepção dolorosa que aumenta aí a possibilidade do indivíduo ter esses trigger points, né? Quando você tem uma dor, é muito comum aquela sensação dolorosa estimular ali a medula, deixar a medula mais perceptível, mais alterada. Isso pode ser um fator também gerador de dor miofascial. Então, o trigger, geralmente, quando a pessoa tem uma dor, tem uma capsulite adesiva, ela tem um impacto, uma bursite, próximo ali à articulação, fica cheio de trigger points, principalmente naquele infraespinhoso que eu mostrei para vocês, que irradia para o braço, né? Aí a pessoa, às vezes, tem assim, do impacto e sente o braço formigar, sente a mão formigar, né? Então, isso pode realmente ser o fator mesmo gerador dessa dor miofascial, né? A origem do processo. Tá bom? Beleza, obrigado. Nada. As inadequações nutricionais, por exemplo, deficiências de vitamina B, vitaminas do complexo B, alterações de vitamina C, também são vitaminas que têm importância no metabolismo do músculo, no metabolismo do colágeno. Pode ser um fator também desencadeador dessas dores miofasciais. Inadequações metabólicas e endócrinas, como, por exemplo, o diabetes, ou hipotireoidismo, são patologias que têm a ver com a nutrição da musculatura, né? Na época da menopausa, as mulheres também com a baixa de estrógeno, o estrógeno também tem uma importância no metabolismo muscular. Então, doenças que vão interferir no metabolismo dos músculos, favorecendo aí o aparecimento dessas dores miofasciais. Também os fatores psicossociais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, deficiências na produção de serotonina, né? São também fontes aí de aparecimento dessas dores miofasciais. Infecções crônicas, doenças parasitárias, às vezes verminosas, que interferem com a absorção de elementos químicos importantes para o funcionamento do músculo, também são fontes aí frequentes de dor miofascial, tá? Então, nós temos vários tipos de causas para essa dor miofascial. Desde uma lesão, como, por exemplo, a gente viu esse exemplo de uma hérnia de disco, aí que eu falei com vocês, até mesmo alterações posturais, sobrecargas emocionais. Então, é um processo bem complexo, né? Nós somos complexos, daí a necessidade também das alterações terem uma complexidade muito grande, né? Então, essas alterações na percepção de dor, o estresse, né, que produz uma alteração na bioquímica cerebral, isso tudo pode fazer com que o indivíduo que tem aqueles pontos ali, gatilho, latentes, naturalmente aparecendo, pode ser que aqueles pontos se tornem pontos ativos e o indivíduo então comece a sentir dores, sentir incômodos e, consequentemente, reclamar para a gente de algum tipo de dor. Como também a importância de vocês saberem disso é que o estresse muscular, né, o exercício físico aí, ele pode ser também um gatilho do aparecimento aí dessas alterações aí miofaciais, o estresse muscular, porque já tem ali uma alteração energética ali, né, uma contratura do músculo, e à medida que você então exercita aquele músculo, você exige mais ainda um aumento do metabolismo daquele músculo, pode acabar realmente havendo uma piora do quadro miofacial, certo? Então aí a gente observa a importância da gente entender esse tipo de processo. O que nós temos aí, gente, em relação à limitação em relação à atividade física, né? Como nós sabemos que é uma contratura da musculatura, exercícios em forma isométrica ou isotônica em maior intensidade, eles devem ser evitados, justamente porque você está produzindo ali um aumento, né, da tensão, vai produzir mais isquemia tecidual. A contração isométrica, ela gera uma certa isquemia. Então, você acaba piorando aquela estrutura metabólica do indivíduo, tá? O alongamento muito forte também, muito intenso, o alongamento suave, ele é indicado, mas o alongamento muito brusco, o alongamento muito forte, ele pode acabar alterando, machucando aquela contratura. E aí o indivíduo vai piorar das dores dele. Já o alongamento lento, suave, seguido ou precedido de calor, ele é muito bom, porque o calor vai dilatar os vasos, aumentar a vascularização, que é tudo que a gente quer.
como também o gelo. O gelo tem um efeito analgésico, mas, em compensação, o gelo ele causa vasoconstrição. E aí você pode ter piora também depois daquela sensação. Então, o interessante é que a gente faça compressas de água quente, alongamentos suaves, no caso do músculo já não ser excessivamente alongado. O músculo muito comum que a gente vê de dor miofascial é o trapézio, o elevador da escápula. E normalmente as dores dele vêm por excesso de alongamento e não por excesso de encurtamento. Então, muitas vezes as pessoas têm um ombro mais deprimido, mais baixo, né? Então, muitas vezes alongar não é a solução no caso do indivíduo ter dor por estiramento da musculatura. A gente tem que, então, que estar atento, né? Nem todo mundo deve alongar a musculatura, e nem sempre a causa do problema é um problema de excesso de alongamento ou excesso de encurtamento, tá? O trigger point pode ser também, gente, uma manifestação de um problema de maior gravidade, como a gente falou após, né? Uma hérnia de disco, uma instabilidade articular, que faz o músculo ter que contrair mais para poder estabilizar, problemas endócrinos, como é o hipotireoidismo, que eu falei com vocês, a diabetes, né? Então, nem sempre é um problema simplesmente muscular. Às vezes tem uma causa estrutural por trás, uma deficiência vitamínica, de vitamina do complexo B, né? Que é importante, vitamina C, tem a ver com o metabolismo do colágeno, está ali envolvido também. Então, nem sempre é só um problema que seja realmente muscular. Pode ser também um problema sistêmico, se a pessoa está tendo muitas dores miofasciais, se ela está reclamando de dor intensa. Pode ser também um problema psicológico, né? Ansiedade, depressão. Muitas vezes se manifesta com alterações na percepção da dor em nível central. Então, nem sempre o problema ele é no local ali. Às vezes o problema é uma sensibilidade cerebral excessiva, uma interpretação, a dor que a gente chama de dor nociplástica. É aquela dor onde há um erro na interpretação. É como se o cérebro do indivíduo estivesse hipersensível. Existe a dor nociplástica e a dor noceptiva. A dor noceptiva é aquela dor que tem realmente um prego ali enfiando no seu braço, você vai reclamar de dor. A dor nociplástica, ela tem a ver com a alteração do cérebro, alteração nos mediadores químicos do cérebro, alteração na estrutura cerebral que interpreta e analisa a dor. Então, isso pode ser também, no caso de alterações como ansiedade, depressão, isso pode alterar aí, pode alterar a percepção de dor em nível central. Nós sentimos dor, não é no músculo, nós sentimos dor no cérebro. O cérebro é o órgão de sensação de dor, não são os receptores periféricos. Eles são só estimulados, mas a dor realmente ela é sentida, ela é interpretada no cérebro. E dependendo da condição emocional que você esteja, isso pode ser agravado ou atenuado devido a essa interpretação que envolve várias áreas do cérebro. Então, o fator psicológico, nesses casos de dor miofascial, ele é intenso, ele é muito grande. E pode ser também a origem desse tipo de problema, tá? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Muito bem. Hoje existem também, né, pessoal, aquelas técnicas como massagem, que é importante para ajudar na dor miofascial. A massagem ela aumenta a vascularização. Podem ser feitas também técnicas de liberação miofascial, que esse termo liberação eu não acho muito correto, porque você não está liberando nada, você está alterando a estrutura da fáscia, alterando a estrutura do músculo. Então, podem ser também técnicas que podem ajudar na diminuição daqueles trigger points, né? Tentar dissolver um pouco aquelas bolas. Pode ser usado também dry needling, que são agulhas colocadas no músculo para tentar destravar aquela musculatura. Podem ser usados remédios, como a lidocaína, para anestesiar. E tem vários tipos de tratamento. Na fisioterapia pode ser usado laser, ondas de choque. Então, existem várias técnicas de trabalho para tentar aliviar essas questões miofaciais, diminuir essas tensões miofaciais e, consequentemente, aliviar os trigger points. Certo, gente? Pessoal, dúvidas aí? Alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Não? Beleza, então. Então, eu vou encerrar e vou deixar a aula gravada no YouTube, tá, pessoal? Para quem tiver interesse. Tá bom? Obrigado. Estou encerrando.